Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 14/6, e eu sou o Luiz Fernando Roxo, que faço com vocês esse bate-papo semanalmente às quintas-feiras. Muito bem, em termos de cenário, a gente deu uma tranquilizada, o mercado ainda está no fundo, né? Ele caiu e parou no fundo, mas pelo menos parou de cair. A gente até teve uma pequena melhorada, teve uns 2 pregões de alta. Semana passada tivemos o mercado em alta, essa semana, se o mercado não estiver subindo, pelo menos está de lado. Isso é uma boa notícia. Eu não tomo minhas decisões baseadas em gráfico, como as pessoas que me conhecem sabem, mas a formação também é uma formação interessante visualmente, e por mais que você também decida por não tomar suas decisões baseadas em gráfico, vale a pena levar em consideração, porque todo mundo olha, então acaba tendo uma profecia autorrealizável, né? E esse fundo que está formando aí, meio em forma de cunha, é bastante interessante. Gente, ainda devemos continuar tendo volatilidade. A volatilidade da Petro da Vale deu uma afundada grande, da Petro também diminuiu, da OGX só faz subir, né? A volatilidade da OGX bem alta. A gente deve continuar tendo volatilidade, a gente deve continuar tendo novidades e notícias boas e ruins intercaladas, fazendo com que o mercado oscile muito. Então, algumas estratégias não são muito indicadas nesse período. É disso que a gente vai falar daqui para frente. Fica aberto o nosso canal para perguntas, né? A gente tem sempre uma turma que acompanha o programa e que faz as perguntas. Quanto mais perguntas são feitas, mais legal é o programa, mais coisas a gente consegue discutir, criar e aprender. Nosso amigo e quase sócio já, o Daniel Stange, já postou uma pergunta lá, muito legal, a gente já vai ter assunto para bater papo. Tô trocando então o meu rosto para a tela, ainda bem, né? E vamos começar com o que interessa. A pergunta do Daniel é o seguinte: Roxo, tenho estudado há cerca de um mês, um pouco antes de você contar sua história, a operação de calendário, e coincidentemente de uma forma bem semelhante à que você fazia, comprando no dinheiro, não, fora do dinheiro, OTM, né, uma opção mais barata em maior quantidade, ainda para fazer paper trade, mas à primeira vista me pareceu uma operação com excelente relação risco-retorno, e se montada quando a volatilidade estiver bem baixa. E será que teria uma boa operação para fazer quando a volatilidade estivesse bem alta, como vega negativo, para se beneficiar de uma queda na volatilidade? A pergunta cumprida, né? Vamos por partes. Além disso, a Maria de Souza está dizendo que fazia tempo que ela não participava, porque ela é iniciante, e também que ela estava com problema de internet. Maria de Souza é sempre muito bem-vinda. Também estávamos com saudades de você. Se tiver alguma pergunta que você não entenda, participe, questione. Acredito que, por mais que o seu nível de conhecimento ainda seja considerado iniciante, mas você tem já conhecimento para acompanhar o que a gente fala no bate-papo avançado. Então sinta-se à vontade de participar e fazer as perguntas que você quiser. Legal. Com relação ao calendário que o Daniel estava perguntando, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que é a estratégia. Na semana passada a gente já havia feito algumas simulações desse tipo de estratégia. E vou também tentar responder a pergunta do Daniel. A pergunta então é a seguinte: o Daniel percebeu que esse tipo de estratégia de calendários são as estratégias em que você mexe com 2 vencimentos. Você compra uma opção curta e vende uma longa, ou compra uma opção mais longa, tipo vencimento H, e compra uma opção mais curta, tipo vencimento G. Então, calendário por causa do tempo, porque você mexe com 2 strikes, 2 vencimentos diferentes em termos de data de exercício, e é por isso que ele chama de calendário. No caso específico, a estratégia que nós estamos discutindo aqui
Na literatura internacional, o nome dessa estratégia é gaivota. Ao invés de ser borboleta, condor, vaca, é outro bicho, é a gaivota. Ou seagull, né? Em inglês, se você for ver aí na literatura, ela é uma estratégia em que você compra opções com vencimento mais longo e vende opções com vencimento mais curto. As opções com vencimento mais curto que você vende, elas são opções mais caras, com preços de exercício mais dentro do dinheiro, nominalmente mais caras. Então você vai colocar uma quantidade de dinheiro maior no seu bolso. Com esse dinheiro que você colocou no bolso, você vai comprar opções mais longas. Você, ao invés de fazer no mesmo strike, você vai fazer um strike de preço de exercício mais baixo, para que você consiga comprar uma quantidade maior de opções do que aquela que você está vendendo. E isso representa, isso indica que é completamente uma operação de compra de volatilidade, porque é uma operação que se beneficia do aumento da volatilidade. Por quê? Vamos dar uma olhada. Eu acho que até já te deixei algumas simulações prontas na semana passada. Deixa eu ver se aqui na Petro já tem aqui, ó. Na planilha ROX opções que eu estou usando aqui, eu já tenho algumas Petro F com Petro G. Então eu posso fazer a simulação, por exemplo, em que você vai vender. Ah, não, F com G não dá, tem que ser G com H. Então eu vou aqui no G e vou digitar algumas opções de H. Então, quando chegar aqui na Petro G21, eu vou escrever H. Então, Petro H18. Faltou a letra. Petro H18. Petro H19. H20 e H21. Legal, vou aumentar um pouco o zoom aqui para vocês, diminuir um pouco o zoom para vocês enxergarem a tela toda. E aí nós vamos fazer a primeira simulação, que é Petro G17. Quer dizer, uma opção mais cara e mais curta. A gente faz o que nela? A gente vende. Qual quantidade? Uma unidade. Depois, uma coisa que é esquisita, Daniel, é que você acaba tendo que fazer uma quantidade picada. A gente sempre gostou de fazer uma relação de 1 para 2. Significa o quê? Significa que a gente gostava de vender 1 quilo de opção mais curta para comprar 2 da mais longa, tá certo? É por isso. Só tô vendo qual que é certinho o vencimento da opção H. Qual que é o dia do vencimento da H, por favor? TG aqui tá. Vencimento I A7. A7 tá aqui. Tá escrito G, só escrever H aqui. H 20 de agosto. Legal, já a planilha aqui já fez tudo pra gente. Legal, já temos 46 dias úteis até agosto. E aí ele já calcula as volatilidades todas. Se a gente está vendendo a G17, nós vamos comprar qual? A H18. Só que a H18 ela custa 1,41. Então você vai ter que ir na H19. E na H19 você não vai conseguir nem comprar 2 kg. Você vai conseguir comprar 1 kg e alguma coisa. Mas vamos simular se você comprasse 2 kg então de H19. Então você vai comprar 2 kg de H19. Aí você vai fazer o que? Você vai gastar 27 centavos para fazer essa estratégia. O problema é que a volatilidade está alta, né? Então vamos mostrar como essa estratégia funciona. Vamos imaginar que o papel vai continuar R$ 18,00, que a taxa de juros vai continuar R$ 8,50 e que
Aqui vai faltar 10 dias úteis, e de 46 para 21 são 25 dias. Então é isso aqui, mais 25 dias. Legal. E a volatilidade, a gente coloca a volatilidade de 37%. Significa o quê? Significa que, olha que legal, se o mercado continuar do jeito que está, na casa dos 18 e 20, que é o preço que está agora, daqui 10, 11 dias úteis, na simulação você não perderia nada. Então é um tipo de operação de compra de volatilidade, mas que dependendo da situação você não perde no carrego. Mais do que isso, vamos simular o que aconteceria se o mercado ficasse maluco e tivesse grandes variações para um lado ou para o outro. Por exemplo, se o mercado caísse para R$16 a Petro. Se a Petro caísse para R$16, você, faltando, digamos, 5 dias úteis, o que aconteceria? A opção que você está vendido, que é a G17, viraria pó. A opção que você está comprado, que é a H19, custaria 12 centavos e você conseguiria ainda tirar uns 20 centavos da estratégia. Quer dizer, você não perderia o dinheiro todo se a volatilidade ficasse parada. Mas se a volatilidade subisse, por exemplo, para 40% ao ano, olha que interessante, você sairia praticamente no 0 a 0. Com R$17, se o mercado não caísse muito, caísse só para R$17, por exemplo, aí o teu lucro seria muito maior. Você teria 34 centavos, teria um ganho aí de 7, 8 centavos. Não é um lucro muito grande, mas já é um bom lucro. Agora vamos imaginar que o mercado subiu, foi para 18,50. Se o mercado subiu para 18,50, você já sairia da estratégia com 34 centavos, a mesma coisa. Vamos ver se o mercado subisse para R$19 agora. O que aconteceria? A R$19 você já colocaria 41 centavos no bolso. Já teria um lucro aí interessante. A R$20 vocês já estão percebendo que se o mercado começar a subir, como eu estou mais comprado na H19 do que eu estou vendido em quantidade de G17, olha lá, já daria 72 centavos. Seria um lucro de quanto? Quase 50 centavos. Vamos dar um exemplo, se o mercado subisse radicalmente para R$22, o que aconteceria? A gente teria um ganho de R$1,99. Significa o quê? Ia ganhar muita grana, porque tanto numa grande alta quanto numa pequena queda, uma grande queda você perderia o que você colocou, porque você colocou uma grana para fazer a estratégia. Mas é assim que é. Deixa eu apertar aqui, olha como é que é o gráfico. Por isso que se chama gaivota, porque tem essa asa meio torta aqui, assim, ó. Duas asas, uma para cada lado. Muito bem. Então, para tentar responder a pergunta do Daniel, nessa época de volatilidade muito alta, mais alta, não vale muito a pena montar essa estratégia. Por quê? Porque se o mercado dá uma parada e sobe devagarzinho, você corre o risco de ir exatamente para o teu ponto cego, para o ponto que a operação fica cega, para o ponto que você pode perder mais grana. E teoricamente você poderia chegar a perder R$1 nessa estratégia. Então o ideal desse tipo de calendário é montar com a volatilidade muito, muito baixa. Para períodos em que a volatilidade está um pouco mais alta, o que você pode fazer é o quê? É montar uma operação de calendário, mas uma operação de calendário, de repente, no mesmo strike, que fica mais fácil. Eu já mostrei para vocês isso. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ao invés de vender a G17 e comprar a G19, a gente poderia fazer tudo na 18. Então, você vende a G18, 1 kg, e compra a H18. 1 kg também. 1 para 1. Custa, se paga 32 centavos para montar essa estratégia, mas olha que interessante, o Vega é positivo. Olha lá, o Vega é positivo. Por quê? Porque você está comprando uma opção que tem 38 de vol, uma vol mais baixa, está vendendo uma opção com uma vol mais alta. E se o mercado for, digamos aí, ficar nos R$18, por exemplo, né, até perto, faltando 5 dias para o vencimento da opção G,
aí você sairia da estratégia com 57 centavos. Então a volatilidade ficou parada. Vou imaginar que a volatilidade caiu um pouquinho, caiu para 35%. Mesmo assim você colocaria 49 centavos no bolso. Então eu acho, Daniel, que uma boa poderia ser você fazer essa estratégia, as duas no mesmo strike com vencimentos diferentes, comprando a longa, vendendo a curta, pagando o mínimo possível por isso. Já levando algumas coisas em consideração. Primeiro, se você monta no miolo, tipo duas opções no dinheiro, a de 18 com a de 18 longa, significa que você vai pagar um pouco mais, você vai pagar uns 30, 35 centavos. Se o mercado subir muito, né, ou cair muito, você perde o dinheiro que você gastou. Porque se subir muito, os preços chegam quase a empatar, porque as duas vão tão para dentro do dinheiro que elas vão acabar valendo quase a mesma coisa, não tem mais VE, você perde dinheiro. Se cair muito, você perde dinheiro também. Então se você monta do miolo, você com grandes variações pode acabar perdendo um pouco da grana. Agora, se você montar uma bem dentro do dinheiro e uma bem fora do dinheiro, se o mercado fica parado, você perde, mas se o mercado faz grandes oscilações, você ganha. Então o ideal é que você monte um pouquinho em cada strike. Olha que coisa complexa, não é simples. Mas pelo menos você não tem que ficar calculando proporções diferentes para vencimentos diferentes. É sempre 1 para 1, é sempre pagando, fica uma relação muito mais fácil para você fazer conta, para você entender. Eu acho que eu ajudei, não sei, Daniel. Depois me diz aí o que você achou dessa sugestão. Vamos ver como é que andam as opções agora. Vamos começar acompanhando as opções PetroG, né? PetroG 17 está custando na faixa de 1,69, o que dá um delta de 74%. Vamos começar de uma opção um pouco mais dentro do dinheiro. Vamos começar da de 16. Então vamos por aqui G16, que tem que costuma ter um VI maior, costuma ter uma volatilidade também um pouco mais alta, um preço nominal mais alto também. PetroG 16, 2,46 de prêmio, e ela está pagando uma taxa no período de 1,72, o que dá uma taxa ao mês de também 1,72, porque falta de 21 dias úteis, que dá um mês útil, né, para o vencimento da opção G16. E o que ela te protegeria seria 13,52. É uma opção que está com a volatilidade alta. Por exemplo, se você quiser fazer um boi, fazer uma venda de volatilidade, uma compra de volatilidade, você poderia vender essa opção e comprar uma mais barata, com uma volatilidade de 36, com uma volatilidade de 38. Pode ser uma oportunidade também. Vamos ver a Petro G17. G17 está 1,69. Ela tem R$17 é o strike dela, 44 de vol, praticamente a mesma vol, e uma taxa de 3% até o vencimento, e também 3% ao mês, porque a gente está com 21 dias e uma proteção de 9 e pouco. Muito bom. Também uma oportunidade boa de vender essa opção que está com uma volatilidade boa, uma boa taxa. Pode ser composta com uma outra opção, pode ser uma estratégia de trava, pode ser composta com papel. A gente pode fazer isso de várias maneiras. O importante, sim, um bate-papo que é importante a gente ter, é que é o seguinte: você pode comprar o livro que tiver mais estratégia do universo. Tá aí aquele livrão do... Não, né? Aquele livro dourado do Maurício, não. Tem um livro de um amigo meu que é o professor Luiz Maurício. Ele tem um livro que tem 700 páginas, tem 200 tipos de estratégia lá. Muito bom o livro para consulta. Agora, em opções, gente, ou você faz uma estratégia comprada em volatilidade, que costuma ter aquele gráfico assim que vocês viram, o gráfico do SIGU lá, o gráfico da gaivota do calendário, que é você ganha dinheiro nas grandes variações, você ganha dinheiro com o aumento da volatilidade. Ou a estratégia tem um gráfico assim e você ganha dinheiro com o mercado parado. Por isso que a maior parte do seu lucro está no meio do caminho e a pior está nas grandes variações para os dois lados. Então, o nível de conhecimento que a gente tem que chegar é, no mínimo, um nível em que,
Se o sujeito te diz qual é a estratégia, você é capaz de ter a ideia do gráfico na cabeça. Fala, ó, isso aqui é uma compra de vol, o gráfico é assim. Ou é uma venda de vol, o gráfico é assim. Ou então o cara te mostra o gráfico e você fala, isso aqui é uma compra ou uma venda de vol, provavelmente você está comprando tal opção, está vendendo outra. Então, do jeito que te apresentarem uma estratégia, você vai ter que matar. Olha, ela é uma compra ou uma venda de vol, o gráfico é assim, as gregas ficam mais ou menos assim, o delta é neutro, o gama é comprado ou vendido, o vega é comprado ou vendido, o teta também, e você tem que saber também onde é que está a janela de prejuízo, onde é que essa operação dá prejuízo, qual que é o risco dela, para você conseguir montar um plano de saída. Então o importante é isso, é que você saber se a volatilidade está alta, você espera que a volatilidade caia, você monta uma estratégia, seja ela qual for, para capturar esse movimento, ganhar muita grana se der certo ou perder pouco se der errado. E o inverso, se você acha que a volatilidade está muito alta, que ela vai cair, você vende a volatilidade. E a ideia é sempre fazer estratégias que, se derem certo, você ganha bastante, se derem errado, você perde pouco. Esse é o segredo. E aí você cada dia vai entender mais as estratégias, vai conseguir montar e criar uma estratégia mais legal, vai ter controles mais legais e você vai melhorando a qualidade do seu trade, dos seus ajustes. Uma outra notícia legal, senão vou acabar esquecendo: na semana que vem, quinta-feira, não percam, um amigo meu, o Gustavo, é um cara que eu vou apresentar aqui para vocês, é um profissional de opções, trabalhou em bancos, tesouraria, sabe muito de opção avançada. Ele está de férias, está meio vendo as coisas que estão acontecendo, então ele vem participar do nosso programa. Ele vai contar a carreira dele, as estratégias que ele gosta. Acho que vai ser bem bacana. Quinta-feira que vem, dia 21, tá certo? O Gustavo, depois eu vou dizer certinho o nome dele, o sobrenome, vamos passar o e-mail, tudo direitinho. Tá bom? Vamos voltar aqui para nossa planilha. Quinta-feira, Cavoque, porque como ele é um cara de opções avançado, então eu preferi convidá-lo para vir na quinta, que é esse dia que a gente fala de maneira um pouco mais sofisticada. Petro G18, a opção no dinheiro, né? A opção mais próxima do dinheiro. A vol dela na faixa dos 40. A vol de Petro deu uma subida, a Petrobras está oscilando mais, tanto para cima quanto para baixo. Hoje ela destoou do mercado, né? O mercado ficou meio paradão e ela caiu bem. Mas isso tudo faz com que a volatilidade tenha subido. Ela é uma opção ainda levemente dentro do dinheiro, ela tem 36 centavos de VI e ela te pagaria uma taxa de 4,27. Então você poderia fazer alguma estratégia aqui entre Petro G16, 17 e 18, alguma coisa assim. A diferença é que a Petro G18 ela é torta, o strike dela é de 17,83, ela não é redondo. Então vamos, por exemplo, simular aqui na Petro uma borboleta. Vamos fazer uma borboleta com miolo no 17, vamos comprar 1 kg, vamos vender 2 kg e vamos comprar 1 kg de 18. Ela é levemente torta a nosso favor, tá certo? Porque a G18 ela é fora da grana. E está custando 17 centavos para montar. Não está caro. Por quê? Porque falta 21 dias para o vencimento. Vamos ver colocando a G18 no miolo. Colocando a G18 no miolo, ela fica levemente torta contra a gente, mas não tem problema. Vou mostrar o gráfico dessa daqui primeiro, para vocês verem como é que é. Ué, tá errado esse gráfico, tá totalmente maluco, não vale nada. Vamos colocar então agora uma outra borboleta, que é uma borboleta com o miolo no G17. Miolo no G18, desculpa, a primeira ponta no G17. Olha, tá barata essa borboleta, gente. Por mais que entre aqui a G17 e a G18 a gente tem um degrau de 17 centavos, que se o mercado passar de 18, passar de 19, você tem essa queda aqui, que você paga 17 centavos para sair, tá barato essa borboleta. Vamos fazer uma outra simulação de uma outra estratégia. Enquanto isso, o Daniel está perguntando o seguinte: hoje, fiquei na dúvida, essa simulação com o mesmo strike e quantidades, o Vega continua positivo, então a gente perde quando a vol cai, certo?
Aí também não é uma boa para quando a vol tá alta. Não, é verdade, o Vega estava positivo. Você consegue fazer com que o Vega fique negativo, ou fique zerado, tá? Daquele jeito era quase zerado. Como você faz isso? Mexe nos strikes, faz com strikes, ao invés de fazer no dinheiro, faz 17 com 17, ou 16 com 16, ou 20 com 20, até você achar uma proporção em que a volatilidade fique levemente negativa. Acho que o mais importante não é nem o Vega, é o Gama, tá? O Gama é que não pode estar tão positivo assim. O ideal é que o Gama seja levemente negativo e que o Theta seja levemente positivo. Esse seria o ideal. Gente, vamos ver como é que tá essa borboleta então. Compra de G17, vende 2 kg de G18 e compra 1 kg de G19, custando 9 centavos. Tá tão barata essa borboleta que eu vou registrar ela. Vou registrar. Vou considerar que eu montei por 9 centavos pra gente ver como é que ela ficou na semana que vem. Vou pôr aqui, ó, Petro G. Tá aqui. Aqui nós já temos uma estratégia na Petro G montada, mas eu vou colocar mais uma aqui. Então vai chamar Petro G2. E aí a gente faz a borboleta aqui. Tem mais algumas perguntas do Daniel que eu já vou responder. Tô copiando aqui. Vou salvar essa borboleta que ela tá barata demais pra gente não ver o que acontece com ela depois. De novo, vou copiar. Pronto, agora sim. Enquanto isso, a pergunta, a continuidade do Daniel é o seguinte: hoje tem uma dúvida quanto ao que faz o Gama com as operações. O Theta positivo faz ganhar com a passagem do tempo. O Vega positivo faz ganhar com a alta na volatilidade. O que faz o Gama nas operações? É melhor uma operação com Gama positivo ou negativo? Daniel, essa é uma questão muito importante, tá? Então vai servir para você e vai servir para um monte de gente. Lembrem-se, o Gama é a taxa de variação do delta. Então o Gama faz o delta variar. Se o teu Gama é zero, significa que por mais que o mercado oscile, o seu delta vai permanecer como está. É o caso de você comprar uma opção totalmente dentro do dinheiro, muito dentro do dinheiro, ou comprar o papel, por exemplo. Ele não tem Gama. Por quê? Porque o delta vai ser sempre 100%. Uma opção totalmente fora do dinheiro, que custa 1 centavo, também não tem Gama. Uma opção no dinheiro, ela tem muito Gama. Então, quando você compra uma opção, fica comprado numa opção, você tem a seguinte característica: delta positivo, Gama positivo, porque está comprado na opção. Significa que se o mercado subir, o delta vai subir. Se o delta vai subir, o Gama é positivo. O Theta é negativo e o Vega é positivo. Existem situações em que você tem o Gama de um jeito e o Theta, o Gama de um jeito e o Vega de outro. Por exemplo, você pode ter um Gama positivo e um Vega positivo. Isso é ótimo. Então o ideal é que o teu Gama seja positivo. Essa primeira pergunta já está respondida. Só que você jamais vai ter um Gama positivo e um Theta também positivo. Por quê? Porque pela teoria e por tudo a gente sabe que o Gama é praticamente o inverso do Theta. Se o Theta é positivo, o Gama é negativo. Se o Theta é negativo, é positivo. Se o Theta é negativo, o Gama é positivo. Significa que o Gama é sempre uma consequência, tá? Como você quer ter o Theta positivo, ganhar dinheiro com a passagem do tempo, você fica short Gama, fica Gama negativo, não tem jeito, tá certo? Mas o ideal é que o Gama seja positivo. Por quê? Porque se o seu delta for zero e o mercado começar a subir, você ganha dinheiro porque o delta vai ficar positivo e isso vai influenciar o preço da opção ou o preço da trava. E se o mercado cair e o seu delta for zero, você também ganha porque o delta passa a ser negativo. Tá certo? Veja se você entendeu, por favor,
Daniel, porque essa pergunta não é só sua, essa pergunta é de um monte de gente, tá? Eu vou abrir uma planilha aqui para mostrar para vocês um negócio. Mas vamos ver aqui. O Cavoc está dizendo assim, TG, extrínseco versus intrínseco ou nada a ver? Ele fez uma pergunta. Total. Eles estão tá tendo uma discussão aí no chat entre os participantes, mas espero que você tenha entendido então. O delta nada mais é do que a taxa de velocidade da opção, é o quanto que ela sobe, o quanto que ela está subindo ou caindo agora, se o mercado subir ou cair agora. E o vega é a continuidade, então o vega é a aceleração desse preço, tá certo? É por isso que o vega não, desculpa, o gama. Então é por isso que o gama ele é tão importante, porque às vezes você tem uma estratégia. Vou começar a falar mais do gama. Vou mostrar um boi, tá certo? Vamos apagar aqui, vamos mostrar. Opa, não preciso, não dá para apagar, eu queria salvar essa estratégia. Então tá salva. Vou lá na outra planilha onde a gente pode mexer. E vamos mostrar um boi, por exemplo. Como é que seria esse boi? Vamos vender uma opção com uma volatilidade bem alta, tipo essa G17. Pode ser até G16. Vamos vender 1 kg aqui. Se você está vendido, o que acontece com o gama? Fica negativo, tá certo? Vamos pôr 10 quilos aqui. Então, tá negativo em 91%. Significa que esse delta que tem menos 869, se o mercado subir R$1, ele passa a ser 100% maior. Então ele passa a ser quase 1000 negativo. E se o mercado cair, esse delta que está em menos 869 passa a ser 769. Ele diminui. Agora vamos pular uns dois strikes. Vamos aqui na G18, por exemplo, que tem um delta de 60%. Não, vamos pegar a G18. Pode ser essa G18. Então a gente vai... Não, vamos na G19. Porque praticamente vai ser 1 para 2. Nós vamos comprar uns 2 kg de G19 para cada quilo de G16 que a gente vende. Então o que a gente vai fazer? A conta nós já sabemos. Você pega, faz um igual a quantidade que você está vendendo multiplicado pela divisão do delta maior pelo delta menor. É assim que funciona. Então fica aqui, ó, praticamente 1 para 2, como eu havia dito. O delta fica 0 e o gama, olha lá, fica extremamente positivo. Por quê? Porque você vendeu uma única unidade de uma opção que tem um gama baixo. Então você está pouco vendido nesse gama aqui. E você comprou mais que 2 quilos para cada quilo que você vendeu da G16. Você comprou mais de 2 quilos da G19, que tem um gama de 20%. Então você fica positivo em quanto? Em 40% de gama positivo contra 9% de gama negativo, dá uns 30% de gama positivo. Vezes 10 quilos, 300% de gama. E o θ sempre vai ser negativo, não tem jeito, porque quando um é positivo, o outro é negativo. É assim que funciona. Depois eu paro e explico um pouco mais esses detalhes, tá bom, gente? Nas outras semanas aqui a gente tem sempre outros assuntos para tratar. Vamos ver como é que andam as opções H. Vamos começar da H16. Dezesseis. 17. 18 e 19. Legal. Vou até salvar essa planilha para ficar com essas opções todas salvas. Gente, vamos lá. Petro H16 está sem preço aqui, mas tudo bem, não tem problema. A H17 está 2,70 e ela tem 63% de vol. Provavelmente tem alguma distorção aí de fechamento.
mas as outras estão todas com a volatilidade na faixa de 37%, e as no dinheiro levemente fora do dinheiro com 35% ou 36%. Então a gente está com a volatilidade muito em linha, praticamente empatado com a volatilidade mais curta. Só que a mais longa está até um pouco mais barata, então está favorecendo fazer operações de calendário, viu, Daniel? Porque além de você ver a relação da volatilidade de maneira absoluta, você tem que ver também a relação da curta com a longa. O ideal é que a volatilidade longa esteja mais alta do que a curta. Facilita o teu trabalho de fazer as gaivotas aí. O que mais? Temos agora uma operação de as opções de vale G. Vamos ver como é que andam as vale G. O papel está 37,80, então a vale G 36, que é de 35,09, está 3,40. O delta em 80%. E a volatilidade dessas vendas do dinheiro estão boas, estão aí na faixa de 33%, 34%. Agora, as no dinheiro já caíram bastante, olha lá, 26%, 27%. Enquanto as vale H, que são mais longas, estão com uma volatilidade também de 26%, 27%. Então não altera muita coisa não. Elas estão com volatilidades muito em linha. Então, se você for fazer uma operação, você pode fazer tanto a curta quanto a longa. Os prós de fazer a longa são que a opção longa ela é mais lenta, ela sobe e cai mais devagar, dá para você controlar um pouco melhor e ela tem mais tempo. A vantagem e outra vantagem é menos custo operacional, porque você vai ter obrigação de desmontar isso mais tarde, não precisa levar tanto tempo. A mais curta você vai ter que fazer algum ajuste ou algum tipo de desmonte antes do fechamento, antes do vencimento, então isso pode causar algum trabalho, tá certo? Como é que tá a OGXG? OGXG, vamos começar da G9, vamos ver se tem G9, acho que tem sim. É uma opção nova, mas tem. O TG tá me cantando aqui, tem até 8, mas vamos dar 9. O papel tá 9,42. A OGX G9 tá custando 99 centavos. Vamos ver a G8 também, vai. Eu acredito que ela deva estar R$1,12 mais caro, que eu queria fazer de cabeça. Não, menos, 90 e poucos centavos, 80 centavos mais caro. O fechamento da 8,9 é 1,70 e 0,95. Ele não está cotando aqui para mim, mas quanto está o preço dela? Fechou 1,70 e a G9 0,95. Aí já é o fechamento. Legal, 1,70 e o strike é 8. Pronto, temos a G8, a G9, a G10. A G8 está 1,70, 74% de volta, pagando uma taxa de 3,63. Gente, sobre a OGX, esse raio dessa volatilidade não vai cair nunca? Essa é a pergunta. Vai cair em algum momento. O problema é que a maioria das operações de compra de volatilidade você gasta dinheiro para montar. E se você gasta dinheiro para montar, você acaba tendo problema na hora de você desmontar, porque se o mercado, a volatilidade aumenta na queda, né? Ou se o mercado cai, por exemplo, você perde o dinheiro que você colocou. Ou muitas vezes se o mercado sobe e é uma borboleta e você gastou dinheiro, ele também vai para fora do seu range. Então o ideal é você fazer algum tipo de venda de volatilidade que não custe muito dinheiro. Por quê? Porque por mais que a volatilidade dela continue alta, porque a chance da volatilidade cair é muito alta, mas ela continua subindo, ou continua alta pelo menos. Então se você fizer uma estratégia que tem ajustes ou que custe muito caro, um delta hedge com ajustes que você tem que ajustar todo dia, ou também uma estratégia que você pagou muito por isso, o risco de você se arrepender é muito grande. Então, a sugestão que eu vou dar é aquela estratégia que se chama VACA, né? Que é o Ratio Spread. O que você faz? Você pega uma opção fora do dinheiro, né? Você pega uma opção fora do dinheiro, por exemplo, essa daqui é a G11, né? E
compra, desculpa, e vende, e compra uma G10, por exemplo. Como a volatilidade das duas está muito parecida, o que você vai fazer? Você vai pegar a G10, vai... É melhor fazer isso na H. Mas vamos fazer aqui. Vamos lá. Você compra 1 kg de G10, você vai vender 2 kg ou 2,1 kg de G11. O que acontece? Você gasta quase nada, gasta 5 centavos. Vou fazer 2,2, vai. E aí o que você gastou? 3 centavos. E aí você pega uma opção mais curta, teria que ser na H mesmo. É que eu tô sem. Mas você tem uma planilha de H aqui na outra. BVMFH. Não tenho. Vou dar o exemplo. Vou dar o exemplo na Petro e a gente passa para. A gente passa esse exemplo para OGX. Olha lá. Petro H20 está 60 centavos. Ela é de 19,83. Petro H21 tá. Vou aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Petro H21 tá 33 centavos. Então você consegue comprar 1 kg de H20 vendendo 2 kg de H21 e ainda recebe 6 centavos. Então você vai lá, compra 1 kg, vende 2 quilos e agora você fez uma trava de alta, só que você vendeu o dobro e recebeu 6 centavos. Se você comprasse 1 kg, a mesma quantidade de H22, o que você teria? Comprasse 1 kg de H22, você teria o quê? Você teria uma borboleta e ela custaria 14 centavos. É uma venda de vol, é interessante, tá barato, mas não é essa operação que eu quero ensinar. Eu quero que a gente compre a opção fora do dinheiro, o tal do pozinho, esse aqui H22, mas não na H, que a gente compre na G, numa mais curta. Olha que maluco. Como a G22 está custando 6 centavos, quanto vai custar a nossa vaca, o nosso ratio spread? Zero. E o interessante é que na maioria dos cenários a gente ganha dinheiro. O único cenário em que a gente perde dinheiro nesse caso é uma alta em que o papel suba que nem um maluco, suba muito, suba sem parar, e aí você poderia chegar a perder 60 ou 70 centavos na estratégia. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Vamos considerar que faltando que ela não vai fazer a conta pra gente porque ela não junta os dois strikes. Mas vamos copiar isso aqui, vamos jogar aqui nesse outro vencimento para fazer a conta. Petro G. Vamos apagar o boi que a gente montou e vamos dar um Ctrl V aqui. Pá. Olha lá, vamos imaginar que o mercado ficou meio paradão em R$18, tá? 18,19 ficou meio paradão em 18. Você sai no 0 a 0. Faltando 5 dias, você está mais ou menos ali no 0 a 0. Vamos imaginar que a volatilidade caia para 30%. Porque venda de volatilidade é bom que a volatilidade caia. Você ganha uns 4 centavos. Vamos imaginar que o mercado subiu para R$19, faltando 5 dias para vencer a opção mais curta, que é a G. Aí você teria quanto? 1 centavo de lucro. Agora vamos imaginar que faltando um dia o mercado foi para 19. Significa que você ganhou quanto? Você ganhou 5 centavos. Vamos imaginar que o mercado ficou em R$18, faltando a mesma quantidade de dias, um dia só. Ganhou 5 centavos. Vamos imaginar que o mercado foi para 18,50, no meio do caminho. Você ganhou 6 centavos. Vamos imaginar que o mercado vá para R$20. Só que aí já venceu. Pode ser, R$20. Vamos ver o que acontece. Com R$20 você perderia um pouco. Mas vamos imaginar que ele vá para R$20,
faltando 10 dias para vencer a H. Você foi lá e comprou um outro pozinho depois, olha que interessante. Aí você já ganha 21 centavos. Se o mercado fosse para 19, você ganharia 10 centavos. Se o mercado fosse para 21, por exemplo, você ganharia quanto? 8 centavos. Não está dando tanto lucro assim, mas é interessante. A estratégia do ratio spread pode ser uma boa estratégia nessas épocas em que a volatilidade está alta, mas você não quer gastar dinheiro. Você quer fazer uma estratégia sem pôr grana. Então essa pode ser uma boa estratégia de venda de volatilidade. O Daniel está dizendo o seguinte: Roxo, conceito de gama numa ação isolada eu sei, mas quando a gente pensa numa operação dificulta mais. Vou refletir durante a semana sobre o gama. Vamos fazer o seguinte, semana que vem, se der tempo, porque vem o Gustavo, meu amigo, conversar com a gente, eu faço uma palestra sobre o gama. Se não der tempo, na outra, no dia 28, aí a gente faz. Já estou até anotando aqui no dia 28, se não fizer no dia 21, no dia 28 a gente vai fazer uma palestra sobre o gama, colocando slide, mostrando exercícios e tudo mais, porque se você está com esse conceito ainda não tão sólido, né, solidificado, imagina o resto da galera. Pode cobrar assim que nós vamos fazer. Gente, vamos ver como é que anda a nossa... Não, estamos sem estratégia montada, a gente tinha um Delta Red, né? Já desmontamos o Delta Red porque não deu tempo de ficar acompanhando. Então agora nós temos uma borboleta, montamos hoje uma borboleta em Petro G por 9 centavos e essa estratégia que a gente vai acompanhar na semana que vem, tá bom? Já passou o nosso tempo aqui que a gente costuma conversar, senão acaba ficando muito cansativo. Esse assunto é chato, não dá pra gente ficar muito tempo falando sobre ele. Então tentamos fazer um programa bacana. Acho que foi uma semana boa. Acho que a gente tem aprendido muito sobre o mercado. A gente tem estudado sobre economia, todo mundo junto, visto como é que estão as coisas. Acho que o mercado tem nos ajudado bastante em termos de aprender, de ver como é que funciona, e acho que ele também vai dar muitas oportunidades de ganho no futuro, certo? Tenham todos um ótimo fim de semana. Amanhã tem um pregão, mas depois acaba, e na semana que vem tem mais. Todo dia tem mercado, né, gente? Então, um grande abraço para vocês e fiquem em paz e até segunda-feira. Algumas perguntas aí no final eu vou comentar. O Renato dizendo: Roxo, o teta quanto mais negativo melhor para o lançamento coberto. O teta da opção tem que ser negativo, exatamente, quanto mais melhor. É isso aí. Gente, um grande abraço para vocês então, fiquem em paz e até segunda-feira. Anotem aí, a partir do dia 1º de julho nós teremos bate-papo, chat todos os dias, de segunda a sexta, comigo e com o TG, sendo que o chat de sexta vai ter até uma pessoa nova, que é o nosso sócio aqui que trabalha com análise fundamentalista. Então nós vamos ter também um chat de análise fundamentalista, tá bom? Grande abraço para vocês, então até segunda-feira.